O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que na categoria Sub-17 venceu aqui em Bento Gonçalves no último sábado a equipe do Aimoré pelo placar de 4-3. Um ótimo resultado, né? O Esportivo, que não vinha conseguindo essas vitórias, conseguiu vencer, mas ainda o objetivo do clube não é, né, chegar a ser campeão do Estadual Juvenil A. Porém, agora se o Esportivo não conseguir a sua classificação, né, entre os 8 primeiros colocados, disputa, né, volta a jogar o Estadual Juvenil B. E aí sim, briga por títulos, aí é competitivo e vão ficar na torcida que o Esportivo, né, que provavelmente caia fora da categoria A, jogue na categoria B, né, até o final do ano, que não pare, as categorias de base não pare a categoria Sub-17, porque sabemos que o Esportivo está em época de eleições. Luiz Azelame termina o seu mandato no final desse ano, então provavelmente outro que vir a concorrer e assumir a presidência esportiva venha fazer mudanças, mas que não mexa nas categorias de base. E outra torcida que ficamos, né, a todo torcedor do Esportivo aqui de Bento Gonçalves, é que o presidente que assumir comece a trabalhar para o ano que vem sermos competitivos no profissional, na disputa da divisão de acesso. Falando em divisão de acesso, a equipe do Glória venceu em casa a equipe do São Luís pelo placar de 2-1 e ficou com a última vaga para o quadrangular final da divisão de acesso. O Glória venceu, né, o São Luís nesse confronto direto e se juntou ao Brasil de Farroupilha, ao Guarani de Venâncio Aires e a equipe do São Gabriel. Essas 4 equipes agora jogam em turno e retorno, todas contra todas, e a que tiver mais pontos sobe para a primeira divisão do futebol gaúcho. Os jogos já iniciam na próxima quarta-feira, então aí logo saberemos a campeã da divisão de acesso. Pelo BGF, jogando aqui em Bento Gonçalves no sábado à noite, venceu a equipe do América pelo placar de 3-0. Silon e Fernandinho por 2 vezes marcaram para a equipe da BGF. Apesar da equipe ter muitas dificuldades durante toda a semana, sem conseguir treinar com todo o grupo, Fernandinho e Paulo Renato foram para o sacrifício, não conseguiram treinar durante toda a semana, mas mesmo assim foram para o jogo e ajudaram a equipe da BGF a conquistar os 3 pontos mais na competição, esse confronto direto contra a equipe do América. E a BGF hoje se encontra na 2ª colocação do estadual da Série Ouro, mostrando que esse ano a BGF vai brigar por título sim, e nós na torcida que o BGF consiga a classificação para a 2ª fase ainda no primeiro turno dessa competição. Mas nós acompanhando a partida lá no sábado à noite, conversamos com o Fernandinho, destaque da partida com 2 gols. Difícil, né? Nossa equipe estava se superando na semana, né? Falta de treinamento, falta de atletas para treinar, eu e o Paulo no departamento médico, mas hoje foi o jogo da superação, né? Nós vivemos disso aqui, então não são pequenas dores que vão nos deixar de fora. Então levamos o jogo, nos equilibramos e acabamos merecendo a vitória. É um jogo dificílimo, né? Lá em Guaíba, uma equipe leve, rápida, né? Eu acredito que eles não perderam lá dentro ainda, então nós já enfrentamos eles esse ano, né? Ganhamos 2 partidas, então já nos conhecemos. Então vai ser, eu acredito, um jogo bem parelho, né? Um jogo de atenção e tentar arrastar o jogo para o final, fazer um jogo equilibrado para, se Deus quiser, trazer os 3 pontos. E o técnico Vanner Flores faz a avaliação dessa grande vitória conquistada aqui em Bento Gonçalves. Eu tive que ter um entendimento muito bom em relação à minha equipe no intervalo, né? Tinha umas coisas para ajustar, mas como é que eu vou ajustar uma coisa que a gente não conseguiu dar sequência, ainda mais com intensidade nos treinamentos durante a semana? Isso a gente ficou afetado aos 40 minutos, entendeu? A gente é uma equipe que quanto mais treina, mais pega confiança, mais faz as coisas. E infelizmente eu não tive, né, durante a semana a questão do Paulo e o Fernando, cara. Os caras foram muito machos, assim, de jogar da maneira que eles estão, né? De ajudar dentro de um propósito da equipe, né, cara? Então eu não fiz um jogo legal, não. Mas esse 3-0 me conforta de uma maneira muito grande, né? Porque agora acabamos aí com 1 a menos, os 2 na quadra, né? Se doando o máximo, muita organização. Pecamos em lances, muitos, né? Até em relação às bolas paradas e tal. Só que é uma coisa que a gente não viveu com intensidade durante a semana. Aí eu não posso cobrar durante o jogo, né? Então tivemos um entendimento no meio, né? No intervalo. Graças a Deus acabamos com a vitória. Parabenizei mais uma vez eles, né? Que tem que continuar assim e é pensar no Guaíba. E nós conversamos com o Vanner sobre esse confronto e também das dificuldades de treinamento durante a semana.
Cara, com 6 para treinar na parte da manhã, eu não tenho como ter a intensidade que o jogo necessita, né, cara? Então eu tive esse entendimento, o Fernando e o Paulo, espetacular, como os outros também, né? Todo mundo se ajudando, enfim, soubemos matar o jogo no momento certo, né? Uma equipe que merece muito respeito, sempre mereceu, né? E não tem demérito algum, né? Valorizou muito a nossa vitória, que também a gente, né, por merecimento, né, conseguiu. Agora é festejar legal até amanhã, amanhã, segunda-feira pensar no Guaíba, que a gente tem um propósito do quanto antes se conseguisse chegar perto dos 28 pontos, né, para a gente conseguir uma classificação, é super legal. Meu grupo está de parabéns, dei um abraço muito forte neles ali, um agradecimento especial que o meu grupo merece estar hoje disputando uma vice-liderança, né, muito feliz com a Soeva. Pelo estadual de rugby, o Farrapos sagrou-se ex-campeão gaúcho depois de vencer a equipe do Serra no último sábado, jogando em Gramado pelo placar de 48-7. Como a equipe do Farrapos já havia conquistado o primeiro turno e com a vitória sobre o Serra conquistou o segundo turno, não precisa de final, o Farrapos é ex-campeão gaúcho, aí há 6 anos que o Farrapos vem soberano no estado. Mas, claro que agora é época de comemorar essa grande conquista, mas o Farrapos briga agora é para o Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby, que tem as 8 melhores equipes do país disputando o título, e vamos ficar na torcida que o Farrapos consiga pela primeira vez ficar entre os 4 primeiros nessa competição e aí mostrar a sua força também a nível nacional. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vou começar falando do Distrital de Futsal, que na última sexta-feira à noite, lá no ginásio da Eulália e também no ginásio do Vale Aurora, foi realizado a terceira rodada dessa competição. No ginásio da Eulália, né, o destaque foi para o time da casa contra a equipe da Paulina, que fizeram um belo jogo. O time da casa conheceu sua primeira derrota na competição, perdendo para a equipe da Paulina pelo placar de 5-3. São Valentim também jogou por lá, manteve o 100% de aproveitamento, vencendo a equipe do Tuiuti, apesar de todo o frio que estava na sexta-feira à noite, lá na Eulália, ginásio lotado para acompanhar esses jogos. Mas, além desses 2 confrontos, vamos conferir a rodada completa do Distrital de Futsal. Na Eulália, então, o São Valentim venceu por 5-2 o Tuiuti, o Santa Lúcia 3, Perício de Matos 2, e a Eulália perdeu por 5-3 para a Paulina. Lá no Vale Aurora, a Alcântara perdeu por 5-2 para o 15 da Graciema, o Barracão venceu por 4-3 o Faralemos, e o time da casa venceu também 3-2 a equipe da Sertorina. Esses jogos do Distrital de Futsal voltam a ser normal, né? Toda sexta-feira, próxima sexta, no ginásio do Tuiuti, quinta tem os veteranos e também no sábado à tarde o feminino. E no sábado à tarde também aconteceu as semifinais da Copa Amizade e definiu os finalistas dessa competição. Colorado e a equipe do União irão fazer a final dessa competição no próximo sábado lá no ginásio da Paulina. O primeiro jogo da tarde foi entre União e a equipe do Cruzeirinho. Um jogo muito equilibrado, com destaque para o Jardel da equipe do União, que fez 2 gols, e para um golaço do Taylor da equipe do Cruzeirinho, e não podia ser diferente, a decisão foi para as penalidades máximas. Depois de fazer um belo gol, Taylor errou para a equipe do Cruzeirinho, dando a vaga para o União para disputar a final da Copa Amizade. União, que é o atual campeão, e pelo segundo ano consecutivo, chega à final dessa competição. E no segundo jogo da tarde, Capivara contra a equipe do Colorado. O Colorado veio como surpresa da competição e derrubou o franco favorito a chegar à final, a equipe do Capivara, pelo placar de 1-0. No gol, muita contestação por parte do Capivara. Segundo eles, o bandeirinha teria levantado a bandeira e posteriormente baixado, o que disseram eles que a equipe parou, mas o árbitro da partida, Márcio Paquetá, não foi atrás do bandeirinha e validou o gol da equipe do Colorado, dando assim a vaga para a equipe para a disputa da final. Aí no final do jogo, claro, né, o Capivara não podia ser diferente, contestou e muito a arbitragem por parte do bandeirinha que teria feito isso, mas infelizmente o que fica aqui, né, dizer, não puxando para o Colorado nem para o Capivara, enfim, que a secretaria coloque árbitros agora para essa final competentes e que não venha prejudicar a Copa Amizade, mais uma vez aí
tendo erros ou não de arbitragens, mas muita reclamação em cima desses árbitros que estão vindo aí. Mas vamos ficar na torcida que a equipe que ganhou a licitação possa colocar árbitros bons para que Colorado e a equipe do União façam um jogo entre as 4 linhas e vença, né? A equipe que menos errar, a equipe mais competente, sagre-se campeão da Copa Amizade do ano 2015. Final marcada, próximo sábado, Campo da Paulina. Primeiro jogo, a decisão do terceiro lugar entre Capivara e a equipe do Cruzeirinho. Depois a grande final, União contra a equipe do Colorado. E nós acompanhando as 2 partidas lá no campo do São Pedro. A primeira partida entre União e a equipe do Cruzeirinho, nós conversamos com o Jonas, técnico do União, que fala da vaga conquistada à final e também conta um pouquinho da equipe do Colorado, que foi a única equipe que derrotou a equipe do União no decorrer da Copa Amizade. Pois e esse ano acho que a competição mais difícil que eu teve, até pelo número da equipe, portanto ficou 26 equipes aí pelo caminho. A gente está no final. É jogo difícil, é parada dura, mas acho que temos preparado. A equipe do Colorado é uma equipe muito forte. A única derrota que o União tem nessa Copa Amizade foi justamente do Colorado. A gente sofreu uma derrota de 3-0, a gente conhece a equipe deles, é uma equipe forte, a equipe joga um futebol vistoso, assim, um futebol forte. E Marcelo Nunes, técnico da equipe do Colorado, fala da vitória em cima do Capivara e já projeta a grande final. Jogo bom, jogo pegado, jogo forte, 2 equipes boas. E no grupo está de parabéns, o grupo Colorado que se esforçou desde o início, desde a primeira partida que vem um grupo unido, fechado para chegar à final e graças a Deus conseguimos. Foi um grupo muito unido desde o início e acho que foi por mérito a gente chegou até a final. A equipe do Capivara é uma equipe muito forte, tradicional aqui em Bento e a gente conseguiu vencer, então o grupo todo está de parabéns. E para encerrar, Libertadores do Nordeste. Ontem pela manhã ainda, a Liga Caxiense, que é quem organiza essa competição, decidiu por cancelar o primeiro jogo da final que seria realizado aqui em Bento Gonçalves, lá no Barracão, no estádio da Ilha Verde. Portanto, a primeira partida da final fica para o próximo domingo, 21, ainda aqui em Bento Gonçalves, lá no estádio da Ilha Verde. A equipe do Barracão ganhou mais uma semana para se preparar e, na minha opinião, ajudou e muito, porque Felipe, um dos principais jogadores da equipe, não estaria presente ontem e no próximo final de semana já confirmou a presença e vai ajudar em muito o técnico Fernando Agostinho, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site que é www.atvc.com.br e eu volto aqui na quarta-feira repercutindo ainda mais essa grande final da Copa Amizade. Então uma boa semana a todos e até quarta-feira.